Galera, vamos fazer agora o exercício que eu considero a surpresa da prova de vocês. Tá? Um exercício sobre a Revolução Cubana, mas nós temos que entender também que é dentro do contexto aqui dos conflitos da Guerra Fria. É um tema que praticamente não é nada comum na prova de vocês, mas como nós temos aqui os conflitos da Guerra Fria, está também dentro do edital, acabou diretamente agora perguntando sobre a Revolução Cubana. Ok? Então vamos ao exercício. No final da década de 1950, reagindo à situação de dependência em relação aos Estados Unidos, um grupo de guerrilheiros comandados por Fidel Castro e o Ernesto Che Guevara derrubou Fulgêncio Batista do poder em Cuba, na chamada Revolução Cubana. Fidel permaneceria autocraticamente no poder por 49 anos. A respeito do assunto, é correto afirmar que... Então, uma pergunta diretamente sobre as características de Cuba pós-Revolução Cubana. Beleza? Fidel, que ficou até pouco tempo atrás, né? Depois assumiu o seu irmão, Raul Castro. E a pergunta foi bem direta. A respeito sobre o assunto, né, Revolução Cubana, é correto afirmar que em 1991, com o fim da União Soviética, principal parceiro econômico de Cuba, a economia da ilha foi seriamente abalada, o que levou Fidel Castro a flexibilizar a economia, permitindo a abertura para atividades capitalistas e investindo no turismo. Essa é a alternativa correta, corretíssimo. Nós sabemos que quando a União Soviética vai começando a entrar em crise, já na década de 80, os países que compõem o bloco socialista, os não tão estruturados, começam a sofrer também por conta da desagregação, né, da União Soviética. Tá? Então a economia da ilha foi seriamente abalada? Foi, porque a Cuba economicamente estava muito vinculada à União Soviética como uma potência, né? Uma potência amiga, sendo que Cuba sofreu um embargo econômico pesado dos países capitalistas desse contexto de Guerra Fria e pós-Guerra Fria. O que levou o Fidel Castro, depois, a fazer um pouco de flexibilização econômica, permitindo a abertura de algumas atividades a grupos capitalistas, principalmente o investimento em turismo. Uma coisa que nós temos que destacar muito em Cuba, né, nesse contexto aí da década de 90, nos anos 2000, é o investimento pesado em turismo na ilha. Beleza? Galera, na B nós temos aqui um festival de erros, tá? A começar pelo seguinte, tá falando em 1963, na crise dos mísseis, primeiro erro, crise dos mísseis foi em 1961, não em 63, beleza? Um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, essa aqui é a única parte que está correta, foi mesmo, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, tá? Aí tem lá, vírgula, os Estados Unidos tentaram instalar uma base de mísseis na área de Guantánamo. Não. A crise dos mísseis aconteceu porque quem instalou uma base de mísseis não foi os Estados Unidos, foi a União Soviética. Ok? Então os Estados Unidos não tem nada a ver e não tentou, a União Soviética que instalou, tá? E por que tem aqui Estados Unidos e tentou instalar na base de Guantánamo? Porque os Estados Unidos tinha relação com Guantánamo, um território de Cuba que praticamente era uma prisão militar dos Estados Unidos. Vale lembrar que os Estados Unidos, antes da Revolução Cubana, tinha praticamente total domínio de Cuba, né? O Fulgêncio Batista era um presidente praticamente vinculado, né? Aceitava ali as ações estadunidenses. Por isso que nós chamamos o processo de Revolução Cubana. Ok? Então, o erro aqui nós temos, a crise dos mísseis foi em 1961, não foi em 63. E quem instalou uma base de mísseis foi a União Soviética, não foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele teve Guantánamo antes, uma prisão militar que existia antes da Revolução Cubana. Não vai ter uma prisão militar depois da Revolução Cubana, porque eles romperam total qualquer tipo de ligação que pudesse existir com os Estados Unidos. Tranquilo? Beleza. E na C, professor, a Revolução Cubana iniciou-se com um episódio que ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos. Não. A Revolução Cubana teve início com um acontecimento que nós chamamos de guerrilha de Sierra Maestra. Um movimento de guerrilha ali camponês, né, na Sierra Maestra. E o que foi a invasão da Baía dos Porcos? Foi um momento de resposta dos Estados Unidos. Isso, logo após, né, foi uma resposta dos Estados Unidos. Presidente Kennedy, né? O que fez ainda mais Cuba se alinhar ao bloco socialista, ter uma postura mais próxima ainda da União Soviética. Foi uma resposta, uma tentativa de fazer uma contra-revolução, na verdade, né? De acabar com esse processo revolucionário em Cuba, que não deu muito certo.
o processo de Cuba, não, o processo da Revolução Cubana não foi afetado por essa tentativa frustrada dos Estados Unidos, né, que foi a invasão da Baía dos Porcos, beleza? Na D, nos 49 anos de Fidel Castro, os cidadãos cubanos puderam viajar e emigrar livremente para onde desejassem. O próprio comando da questão já nos ajuda, isso é um tanto óbvio, né? Mas já enfatiza aqui, ó, autocracia, tudo mais. Esse é um dos pontos que os exercícios, né, que tem uma postura mais crítica em processo da Revolução Cubana, gostam de enfatizar bastante. Obviamente que não existia. Tanto que o Fidel Castro dizia abertamente sobre os problemas que tinha com esse tipo de pessoas, chamavam de traidores do processo da Revolução e tudo mais. E aí, além de inegáveis avanços sociais alcançados, isso está correto? Correto, isso faz sentido. Tá? Isso historicamente é reconhecido, dos menores taxas de analfabetismo do mundo e avanços em alguns pontos ligados à medicina e tudo mais. Aí vem, vírgula, Cuba diversificou sua produção agrícola. Há controvérsias, teve uma produção pouco diversa. Não podemos falar que sempre foi monocultura, mas não era tão diversa assim. Mas o principal erro aqui é conseguir avançar na industrialização. Esse é um ponto que, na verdade, sempre foi uma pedra no sapato em Cuba, pós-revolução. Por que não conseguia avançar tanto na industrialização? Por conta do embargo pesado que os Estados Unidos fazia em relação à chegada de produtos, né, para que pudessem abastecer ou alimentar essa possível industrialização de Cuba. O embargo econômico dos Estados Unidos, bem como das potências capitalistas que estavam aliadas aos Estados Unidos. Então, o principal erro aqui é a questão da industrialização. Tá? Esse sempre foi uma pedra no sapato ali para a questão da econômica em Cuba. O processo de industrialização sempre foi muito pequeno. Beleza? É isso, galera.